quando qualquer ser humano começar a entender que ele tem que ser um pouco mais seletivo para começar a alavancar coisas na sua vida, vai fluir tudo. É um conselho que eu deixo porque isso fez parte da minha vida. Não é puxando o saco, não. A gente tem uma criatividade, um diferencial, uma coisa que às vezes você não encontra em outras culturas. Faz muito com pouco. Faz muito com pouco, exatamente. A gente vem num país que a gente tem que se virar. Entendeu? Então é... Salve, salve! Estamos aqui no segundo episódio do Mastermind Podcast, com essas feras aqui, com essas mentes empreendedoras. Estou aqui com o Márcio Jordano. Prazer ter você aqui, Márcio. Prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Vamos em frente. Vamos para frente. Nosso querido Gleiton Pedro. Obrigado mais uma vez, pessoal. É isso aí. Felipe Guanais. Muito bom falar com vocês de novo. E a Dani Martins. É isso aí. Prazer estar aqui de novo e vamos lá. Então vamos lá para esse segundo episódio. Vou jogar aqui na mesa, quero ver o que vamos falar. Sobre as 5 pessoas que andamos. O que isso traz na cabeça de vocês quando a gente pensa essas 5 pessoas que você anda? O que representa isso, Gleiton, por exemplo? Bom, para mim, representa bastante. Desde o momento que eu comecei a entender que isso refletia na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, fez toda a diferença. Sabe, as 5 pessoas com quem você anda, o núcleo com quem você anda, você escolher com quem você anda, ativou muitas coisas na minha vida, principalmente pelo fato de que quando eu quero escalar alguma coisinha, seja ela financeira, seja ela de um objetivo pessoal, ou até mesmo espiritual, eu percebia que quando eu estava ao lado de uma pessoa que tinha essa escala, eu conseguia me espelhar nela, sabe? Eu falava, poxa, e eu fazia uma pergunta. Então, isso me ajudou, no meu momento foi isso. E eu percebi que quando eu realmente não me afastei, não é isso, a palavra não é essa, não é afastar das pessoas, mas eu tive a oportunidade de, eu acho que até mesmo uma sinergia assim, dessas pessoas te escolherem para estar perto de você. Também acontece isso. Vocês entendem aquela coisa juntos e começar de repente numa simples conversa, num simples treino. Sim. Né, num simples corrido, num telefonema, numa brincadeira, você começa a conversar e surge papos e você está aprendendo. Sim. E só cresce. Então, para mim fez toda a diferença e eu acho que quando qualquer ser humano começar a entender que ele tem que ser um pouco mais seletivo para começar a alavancar coisas na sua vida, vai fluir tudo. É um conselho que eu deixo porque isso fez parte da minha vida. E talvez não precisem ser 5 pessoas, né? Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Pode ser 2. Pode ser 2. Mas essa frase diz que você se torna a média dessas pessoas com as quais você mais convive. Então, é uma questão de, claro, afinidade, porque se você está andando com as pessoas, você tem afinidade. Mas às vezes você precisa fazer esse esforcinho a mais para tornar-se afim de outras pessoas que estão afim de outras coisas para você buscar novos resultados. Exatamente. Eu acho que tem a ver com isso, tem muito a ver com o conceito de mastermind. Se a gente for pegar lá da onde surgiu o conceito de mastermind, a gente vai ver a menção do Napoleon Hill, no livro dele de 1937, da criação do Mastermind, né? Ele menciona que Henry Ford se juntava com Harvey Firestone, que se juntava com Thomas Edison, gênios da época deles, trocavam ideias e criaram lá o primeiro Mastermind, onde houve trocas, eles trocavam ideias, sugeriam negócios. Era um ambiente de confiança onde cada um podia trocar honestamente seus desafios e seus sucessos para ter a opinião de uma outra pessoa, talvez com uma nova perspectiva. Então essa frase, que você é a média das pessoas com as quais você convive, tem tudo a ver com esse conceito de mastermind. E o engraçado é que a gente escuta essa frase desde quando a gente é criança. Que a sua mãe pega e fala assim, não quero ser andando com fulaninho, não quero ser andando com ciclano, esse amigo é má influência. Então a gente cresce a nossa vida todinha escutando isso desde criança. E isso aí tem até um fundamento, tem um embasamento de neurociência também.
né? Vocês sabem, do nosso cérebro tem um neurônio espelho, que a gente, a partir que a gente está andando muito com uma pessoa, a gente copia os gestos daquela pessoa, a articulação daquela pessoa, automaticamente. O nosso cérebro faz isso como um mecanismo de sobrevivência. Então vocês podem ver, a gente está aqui, mas quanto mais tempo a gente passa junto, mais e mais a gente começa a falar parecido com o outro, às vezes copiar um sotaque, copiar uma expressão. Porque o nosso neurônio espelho faz isso no nosso cérebro. Então, assim, é uma coisa que desde criança nossos pais nos avisam, não anda ser com fulano, não quero ser com ciclano. E a gente vai crescendo e a gente parece que a gente esquece disso. Né? E isso tem um embasamento de neurociência mesmo. Então esse é o nosso corpo. E essas pessoas que você, sejam ela a quantidade que for, quando você percebe coisa tão bacana o que acontece entre essas pessoas, que até mesmo no momento que você está em dúvida para você perguntar a essa pessoa o que ela está falando, ela, além de esclarecer a sua dúvida, às vezes nem responde a sua dúvida, mas te motiva, sabe, a ir atrás dela. É o que mais acontecia comigo. Às vezes eu buscava respostas para como empreender, para como alavancar isso ou aquilo, e isso fez o meu negócio subir cada vez mais, porque às vezes eu não encontrava respostas, mas essas pessoas me ajudavam. Hoje mesmo, para essa ideia, antes mesmo da gente começar essa ideia do Mastermind Europa, onde a gente colocou as nossas cabeças para pensar juntos sobre os nossos problemas dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, eu refletia muito comigo no começo, que eu pensava, por que eu não tinha pessoas assim? Hoje eu já até entendo também, porque a minha mente também não alcançava isso. Exatamente. Eu não tinha essa visão. Mas hoje você dizendo sobre essa questão da mãe, realmente muito claro. Gente, o que eu falo, tudo que às vezes nossos pais falam com a gente ali desde a infância, que são vivências dos nossos avós, tudo tem um fundo de verdade. E, prático, né? E quando você vai estudar sobre neurociência e tudo mais, o Márcio gosta, você vê que tudo ali tem um embasamento neurológico, que você fala assim, poxa, sabe, de psicologia, de tudo mais, e você fala assim, isso tudo faz sentido. E quando você se aprofunda mais nessa frase do Jim Rohn, né, que tem uma outra frase dele que fala que, se não me engano, 74% do nosso sucesso financeiro advém da nossa capacidade de se conectar com outras pessoas e gerar conexão e confiança, né? Então, ele deixa claro que o sucesso financeiro é muito mais do que você saber fazer algo, mas é como você tem a capacidade de se conectar com outras pessoas. Com certeza. Então, isso também é fundamental, né? Hoje, num universo de tantas respostas, porque antigamente existia poucas respostas. Hoje tem muitas respostas, tem IA, tem, sei lá, tem o guru A, o guru B, todo mundo fala um caminho para você. Hoje é interessante, porque para mim o mais valioso é você ter pessoas de fato confiáveis, que não estão ali para fazer brincadeira, e que você consiga colocar um problema real e falar assim, olha, eu estou vivendo isso, por favor, eu queria a visão de vocês, entendeu? Então isso é muito valoroso. E eu sempre faço a pergunta, quanto custa isso, né? Então você que nos acompanha, quanto custa você colocar uma pergunta no meio entre pessoas gabaritadas, pessoas que já têm histórico, não é alguém iniciante. Exatamente. Quanto custa isso? Isso para mim é muito sério isso. Eu quero complementar rapidamente o que o Márcio disse. As pessoas, como é que é o termo? Gabaritada. Exatamente, essa palavra aí. Ou seja, pessoas de respaldo. Que tem histórico. Sim. Porque você chegar e falar assim, mas fulano falou que não sei o que assim, mas quem que é fulano? Qual que é o histórico de fulano? Exatamente. Então você tem que estar ali no grupo de pessoas certas para você saber que o que a pessoa está te dando, porque dar um conselho hoje em dia é muito perigoso. Muito sério. É muito sério, você tem que saber que tipo de conselho que você dá. E você também, que é ouvinte, você não pode escolher escutar o conselho de qualquer pessoa. Não. Entendeu? Então assim, por isso que as pessoas com que você se rodeia, né, e que você pega esses conselhos, essas ideias, quem são essas pessoas, quais são os históricos delas, são histórico de sucesso, ela tem ali respaldo para estar falando o que ela está falando? Então assim, por isso que é muito importante você estar no grupo de pessoas que tem isso, né, porque você pode falar assim, ok, o que a pessoa está falando faz sentido. E como que vocês acham a busca dessas pessoas, como que vocês acham que funcionariam para quem está nos ouvindo hoje? Como que seria essa busca? Como encontrar essas pessoas? Difícil. Porque no meu caso foi de uma forma muito natural. E eu sei que
de fato, assim, mas também existe formas técnicas de você procurar, observando, né? Sim. Onde você quer se encontrar. Como que vocês acham? O Felipe Funcionaria? pode falar. Conta Fala aí, Felipe. Eu posso falar. Eu conheci o grupo Mastermind Europe através da minha esposa. Ela, na verdade, tem uma amiga que já frequentava o salão do Gleiton, e elas conversaram sobre o Gleiton, e eu fui atrás de entender o que o Gleiton fazia, participava, e eu vi na personalidade do Gleiton, eu vi na forma que ele estava tendo sucesso na Europa, uma familiaridade, e eu senti que a gente poderia ter alguma troca. Não foi no dia seguinte, o grupo Mastermind publicou que haveria um evento em Amsterdã para conhecer novas pessoas, trocar experiências, ouvir palestras de executivos de sucesso aqui na Holanda. Eu falei, nossa, deve ser um ambiente que eu estava procurando, né? Porque sendo brasileiro, tendo mudado de país 2 vezes nos últimos 5 anos, você acaba ficando um pouco deslocado. E quando eu participei do Mastermind, no primeiro dia de encontro com vocês, eu já tive 3 contatos relevantes de potenciais clientes que me foram apresentados naquela noite. Então, legal. Fazendo um gancho com o que o Márcio falou, a habilidade de você se conectar de uma forma efetiva com as pessoas é muito relevante, mas se você tem isso catalisado por um grupo de pessoas que conhecem outras pessoas, vem o networking. Ou seja, eu estou conhecendo uma pessoa através de um conhecido. Eu não preciso ter contato direto com aquela terceira pessoa. Isso facilita demais, isso agiliza demais os negócios. Então, tenho certeza que, através desse grupo, eu consigo fazer muito mais negócios e trocar muito mais experiências do que eu conseguiria sozinho. Exatamente. E tem uma frase que eu gosto, que você não pega conselho de quem não chegou lá, né? Boa. Então, você precisa pegar conselho de pessoas que conquistaram alguma coisa, né? Então, quando você está num grupo como esse aqui, onde todos aqui já têm conquistas que você consegue realmente comprovar, por exemplo, eu venho do esporte, a gente sempre busca resultado. Então, o que dá certo, a gente faz um tipo de treinamento, deu resultado positivo, a gente repete. Não deu, já tira. Então, é a mesma coisa na parte empresarial, né? Então, o poder que tem a conexão de estar junto de um grupo desse faz toda a diferença. Eu vou aproveitar já e vou perguntar para você, Felipe. Quero te perguntar o que você tem sentido que tem feito diferença o Mastermind desde que você entrou. Boa. Bom, antes de entrar no detalhe do que foi alcançado de fato, eu quero fazer uma diferenciação. Que um grupo de Mastermind é onde você tem uma troca, você tem networking, você tem eventos presenciais onde você convida pessoas de fora até para achar novas afinidades com novas pessoas. Você tem parceiros de serviços, você tem negócios que acontecem dentro do grupo. E isso é muito diferente de uma rede de networking. Existem várias redes de business networking mundo afora, no Brasil, em Portugal, aqui na Holanda. E o que eles fazem? Eles sentam numa mesa e falam, eu conheço fulano que precisa de um contador. Você é contador? Tô aqui o contato. Semana que vem a gente vem e se conversa se você conseguiu converter esse lead. Aqui não é só isso. Tem isso, só que é de uma forma muito mais acolhedora e abrangente. Sim. Muito mais confiança. Não é uma coisa negocial. Você não vem aqui, me dá 1.000 que eu te dou 500. Que é só uma transação. Não é uma ali. transação. Exatamente. Então aqui tem uma troca real. E eu acho que isso, acima de qualquer outra coisa, foi o que mais me deu vontade de entrar e permanecer nesse grupo. Agora, sem querer, a gente pode estar fazendo um evento, como já aconteceu. Eu sou apresentado a uma pessoa, através do Arthur, do Márcio, do Gleiton, e essa pessoa, por acaso, é uma importadora de cosméticos. Ela trabalha com marcas do Brasil, e eu atendo marcas do Brasil para ajudá-las a vir para a Europa. E a gente vai ver, tem 4, 5 contatos em comum. E a partir dali a gente começa a fazer negócios juntos, que vão potencializar ainda mais esses contatos que a gente já conhecia de forma independente.
Então, eu não tenho nem como mensurar todos os negócios que já saíram daqui, que ainda vão sair. E o que vão sair, né? É. E o que a gente está fazendo agora nesse momento, né? Exatamente. Elaborando novos negócios. Márcio, e você? Não, o principal para mim é, de fato, ter pessoas gabaritadas, aquilo que eu falei, pessoas gabaritadas, com histórias. Imagina a história do Gleito, né? A sua história, a história de todos aqui, que conseguem, né? Que eu tenha a tranquilidade de colocar um problema e vocês vão ser real, sabe? Não é o chat GPT falando, não, tá aqui. Exatamente. Tá aqui 10 possibilidades que você pode fazer, entendeu? Então, para várias coisas eu fiz isso, mas você fica, poxa, beleza, ChatGPT, gostei das suas respostas, mas peraí, eu vou perguntar para um grupo de pessoas real, sabe, reais, que tem, que corre sangue, que tem para eu ver a expressão do rosto. Então, assim, isso para mim isso para mim não tem preço, entendeu? Eu sou um consultor, sou um mentor, então eu valorizo muito o feedback, sabe, construtivo de alguém que tenha algum tipo de resultado. Eu valorizo muito, para mim é muito... Então, eu não consigo precificar isso. Sim. Agora, eu poderia dar exemplos, né? Eu já dei no dia do treinamento lá, do coisa, eu falei, poxa, a porta que o Gleito abriu para mim, especialmente na Holanda, me trouxe várias conexões, clientes, assim por diante. Então, é complicado você mensurar. Agora, para mim, o mais importante hoje, né, é de fato ter pessoas, empreendedores, empresários reais, sabe? Que estão ali e que querem, que sofrem a mesma dor. Isso para mim não tem preço. Tá? Que todo mês tem um desafio novo para compartilhar, um sucesso novo para compartilhar. E isso aí é até legal que você vê que você não está sozinho. Porque muito das coisas, às vezes, quando eu converso com empreendedores diferentes e tudo mais, às vezes eles me contam coisas, né? Eu, no meu trabalho de marketing, branding, eu converso com pessoas de vários nichos diferentes, empresários de vários níveis, de várias indústrias diferentes. E você vê que muitas das coisas que às vezes eles me falam, e as dores que eu escuto deles, tem um certo padrão. E às vezes eles acham que eles estão sozinhos porque eles não têm esse grupo. E eles dizem assim, nossa, mas eu tô passando por isso, mas será que isso é normal? É só comigo? Eu tô falando assim, não, te acalma que não é só você, não. Você é só mais um no mar de pessoas que passam por problemas similares. Então, a gente no nosso grupo aqui, a gente escuta às vezes o desafio de um, o desafio do outro, você fala assim, poxa, serve meio que de consolo? Porque você fala assim, achei que era só eu. E você vê que não é só você. No fundo, o profissional de marketing é o psicólogo das empresas. É o psicólogo, exatamente, é exatamente isso. E o quanto é bom, às vezes, você tá no auge daquele desafio, você não sabe o que fazer, você pensa assim, nossa, é possível que só eu passo isso, né? Aí chega alguém e diz assim, você tá dentro do normal. Tá de boa. Tá dentro do normal, você está dentro do normal. Aliás, você tá bem. Exatamente. É confortante. E quando você escuta disso de uma pessoa que você tá vendo que também tem negócio, que tá vendo ali, que tá passando também, tem as dores, e você fala, poxa, então realmente é confortante, te dá um gás para você seguir. E depois que eu entendi que ter uma empresa na Europa, a gente tem desafios todos os dias, a gente tem pessoas para trabalhar todos os dias, ainda mais eu que trabalho com expectativa, então onde eu tenho que cada dia mais melhorar essa expectativa, ser confiante nessa expectativa gerada e saber que mesmo que aconteça alguma coisa, está dentro do normal. Exatamente. Vai fazer tudo, isso é muito bom. Né? E essa experiência, compartilhar o sentimento que eu tenho de estar com vocês, que eu, dentro dos meus negócios, eu sempre acabei tomando as decisões, né? Então, eu de poder trazer aqui os desafios que eu tenho e poder escutar de vocês ideias e pensamentos que já ajudaram muito, fez toda a diferença, né? Então, quer dizer, aqui eu tenho um comitê especial, um conselho especial de empresários de sucesso e que é muito legal que você traz novos caminhos para você, mas não só isso. Aí você vem, a gente está aqui fazendo negócio. Antes de começar esse podcast, estava conversando sobre novos negócios que nós podemos fazer juntos ou com outras pessoas. Então, realmente é muito gratificante fazer parte de um grupo que realmente leva a gente para um outro nível. E até mesmo uma experiência aqui, né? A gente teve a nossa reunião Inner Circle, que é a nossa reunião que a gente tem entre a gente, que a gente se ajuda e dá uma mentoria ali um para o outro e conversa e tudo mais.
E eu trouxe, né, um desafio que eu estou passando na minha empresa, de uma ideia que eu tenho, de um negócio que eu quero aplicar, e escutar o feedback de vocês. Aquilo ali foi assim, de muito valor. Porque eu falei assim, nossa, não tinha pensado desse jeito. Nossa, realmente, será que isso aqui vai dar certo? Porque a pessoa já fez algo parecido, mas aí o outro, Dani, você já pensou nessa ideia, nesse formato? E aquilo ali vai abrir na mente da gente de uma forma que às vezes o ChatGPT não faz. Não faz. Entendeu? E pra mim, escutar de vocês, isso tem muito peso, porque eu sei, né, gostei da palavra, do gabarito de vocês. Então, assim, é uma coisa que eu levo a sério. Então, isso é o diferencial do nosso grupo, né? De um grupo de mastermind, de fazer parte de um grupo como esse. Porque realmente é bem diferente você receber o conselho de uma pessoa que, na verdade, não faz parte desse desafio que você está levando e ela te diz uma coisa e o pior é você dar crédito àquela pessoa que está falando. Por exemplo, eu já ouvi várias vezes, será que vai dar certo? Já pensou mesmo que se isso vai dar certo? Aí a gente vem naquela coisa, quem são as 5 pessoas? Então, por isso que foi a minha pergunta, a gente descobrir quem é essa pessoa por mínimos detalhes, sabe? Nas suas perguntas, pode ficar até para a pessoa entender como encontrar essa simples, porque tem pessoas, eu mesmo não sabia onde encontrar. E quando você surge essas perguntinhas que você vai dizer, será? Talvez, não vai poder, aqui é difícil. Assim desse jeito não vai. Nem tenta. Eu já ouvi frases, entendeu? Então, nesse momento eu acho que eu não estava preparado nem para entender. Hoje eu lembrando de todas essas frases em momentos, sabe, de frases que diziam, não, você não, para que você quer fazer isso? Não precisa, né? Hoje eu sei, eu não poderia estar naquele grupo. E realmente, inconsciente, eu consegui sair. Inconsciente. Então, para as pessoas que querem saber e entender algumas coisas de como até perceber essas frases, pula fora. Normalmente eu sugiro um teste que eu quero sugerir para o pessoal que nos acompanha. Um teste bem simples. Pega o objetivo principal da sua vida. Por exemplo, se o teu objetivo principal é alavancar o teu negócio, coloca aqui no topo, pega um papel, uma folha em branco, destaca ela, coloca lá em cima, escreve o objetivo principal. Aí você corta, vamos dizer assim, com a caneta, cria 2 colunas. Na coluna A você coloca todas as pessoas que hoje você passa mais tempo. Coloca o nome de todo mundo. Aí eu passo mais tempo com meu amigo fulano de tal. Coloca lá, no mínimo 5 pessoas. De 5 a 10 pessoas. Coloca de um lado e do outro lado você vai dar uma nota. Se for 5 pessoas, você vai dar uma nota de 0 a 5 para cada pessoa. Então vamos lá, você escolheu 5 pessoas, aí lá na nota da pessoa número 1, não, essa pessoa, eu vou dar 0 porque ela contribui 0 com o meu objetivo. Dá uma nota para essas 5 pessoas, depois pega a média. Você vai saber exatamente se esse grupo que você está te ajudando ou não com o teu objetivo. Está agregando ou não, exato. E se você descobrir que não, você faz a mesma coisa. Põe uma coluna, o seu objetivo, e do outro lado, o nome das pessoas que podem te ajudar a chegar lá. Perfeito. E vai atrás dessas novas conexões. Sim, porque tudo é conexão, tudo é pessoas, tudo que você quer fazer na vida, você procura uma pessoa. Quero mudar de país, não sei o que. Aí você vai, procura uma pessoa, às vezes, que já mora naquele país, ou começa a seguir uma pessoa que mora naquele país pra você entender. Mas tem que escolher a pessoa certa que mora nesse país. Escolher a pessoa certa. E se cair na pessoa errada... Aí pronto. Então você tem que ter um sensor ali pra você saber. Eu conheço pessoas... Esse filtro... Você tem que ter esse filtro. Esse filtro, ele é muito importante. Mas aí o grupo, eu acredito que o importante do grupo é que o grupo também dá um pouquinho desse filtro, né? Que é o que a gente faz aqui no Mastermind, né? A nossa ideia é filtrar. Trazer aqui uma coisa que aconteceu, real, né? Um conhecido entrou em contato com uma pessoa que morava num país que ele queria morar lá. Ele queria montar um negócio, só que ele foi pedir informação para uma pessoa que nunca teve negócio. A pessoa deu várias informações, o cara ficou super empolgado, foi para o país e deu tudo errado. Porque como é que você vai pegar informação com uma pessoa que não chegou lá? É isso, você tem que saber com quem você busca informação. Exatamente, porque isso vai fazer diferença. Exatamente. Tem uma frase que eu carrego comigo já há muitos anos, que é o seguinte: se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Você está na sala errada, perfeito. E eu gosto muito disso, porque isso sempre me incentivou a andar com pessoas que estão um nível na frente do meu. E não necessariamente precisa ser
ali no mesmo nicho, na mesma indústria que eu, mas às vezes em um assunto diferente. Não sei, eu tenho dificuldade na parte de administração. E às vezes eu quero estar com uma pessoa que tem ali um nível que vai saber mais de administração do financeiro ali do que eu para aprender com aquela pessoa. Mas sabe, E vice-versa. eu estava com uma pessoa na cadeira, trabalhando, e eu usei uma expressão que eu não sabia como... Hoje eu já sei uma expressão um pouco melhor, com mais polimento, mas na época eu falei, olha, eu não quero andar mais com ninguém pior do que eu. Eu preciso de andar com alguém melhor do que eu. E eu não quero andar nem com alguém como eu. Sim. Eu quero andar com alguém melhor. E essa frase foi mal interpretada. Essa pessoa fez uma cara assim pra mim, assim, e eu fiquei com vergonha. Fiquei um pouco envergonhado. Falei, será que eu fiz uma besteira? Passaram-se alguns anos. Uma pessoa falou assim, olha, eu me assustei muito com o que você me falou um tempo atrás. Sério? E falou pra mim. E eu achei bacana ela ter lembrado disso, porque foi realmente muito impacto pra ela. Eu falei, eu não quero andar com ninguém menor do que eu. Sim. Eu não quero andar com ninguém nem igual eu quero andar com alguém melhor do que eu. Que é o que você está falando aí. Sim. E eu não tinha... Eu falei realmente... E era um desejo do meu coração. Era uma vontade. Era uma vontade. Eu queria aprender. Eu preciso aprender. Aliás, eu quero sempre aprender. Sim. E depois de alguns anos ela falou assim, olha, você me falou uma frase que eu fiquei muito impactada. Na verdade, fiquei um pouco chateado com o que você falou. Muito estranho. Mas depois eu pude entender muita coisa. Nunca mais... Aliás, eu devo ter visto essa pessoa algumas vezes depois, mas não tanto. Eu acho que hoje é uma empreendedora. Acho não, ela é uma empreendedora. Ela trabalha com algum produto. Mas me impactou porque eu falei uma coisa que parecia meio vazia, mas que era do meu coração, era o desejo, mas que eu fui atrás. Sim. Sabe? E mesmo depois de um ano que eu sei que impactou alguém, Sim. de alguma forma, ela pegou isso também pro lado dela, deve estar praticando também, faz tempo que eu não a vejo, claro, deve estar praticando de alguma forma esse Sim. efeito, e é isso. Aí hoje eu trago, e eu não vou dizer com essa expressão, que eu já aprendi, mas com a sua próxima expressão. Com essa nova frase. Essa Essa frase, a gente frase é sabe famosa. que é isso. E era tudo que eu queria dizer naquela época. Porque... Ter esse respaldo de pessoas com mais conhecimento, que já passaram por alguma coisa. Exatamente. Ou que estão passando, e olha, o caminho foi esse. Olha, não precisa. Ou frase como essa, você está dentro do normal. Calma. Exatamente. E não é nem você falar com ego, tipo assim, essas pessoas não quero andar com ninguém. Você não falou com desprezo, você falou com sede de conhecimento. Eu quero aprender com pessoas. Isso é diferente. Que, né, você falou de um sentido de curiosidade, de querer saber, de querer buscar conhecimento a mais. E isso não tem problema nenhum. Né? Isso não tem problema nenhum, então faz todo sentido também. E o lance de você estar com essas pessoas, com as pessoas que te rodeiam, que eu acho que é interessantíssimo, é você não ser mal interpretado. Exatamente. Ele entende o que você está falando. Exatamente. Isso é o legal também. Conhecer o que você está falando. Isso é o legal das nossas reuniões masterminds, que a gente tem o Inner Circle, que é as reuniões que a gente faz de mentoria em grupo, e das trocas que a gente tem, é que a gente tem muita essa liberdade de troca. Ninguém é muito sensível, todo mundo entende um ao outro, então a gente tem essa sinergia que a gente se sente confortável o suficiente para pegar e falar, e ninguém leva nada pro lado pessoal, todo mundo entende a dor, porque todo mundo aqui tá mais ou menos sentindo no mesmo nível, então a gente sabe o que a pessoa quis dizer com aquilo ali, por mais que às vezes a pessoa usou uma palavra diferente, eu sei o que você quis dizer, eu sei o que você quis dizer, então ninguém leva nada disso pro lado pessoal, isso é muito bom estar nesse grupo. E quando ando com pessoas assim, é muito confortável. É muito bom. E por mais que as provocações do grupo, do Inner Circle, às vezes sejam ousadas, fortes. Sim. Por exemplo, a gente tem uma pessoa no grupo que é uma estrela de Hollywood. Ele já falou pra ela que ela tem que brilhar nas telas. É um objetivo grande, é uma meta grande que a gente coloca. Sim. Mas isso, mesmo que você não faça de imediato, pode demorar um pouquinho, mas é um negócio que brilha, dá aquela vontade de chegar lá um dia, não é? É verdade, colocou bem. As conversas que a gente tem aqui, muitas das vezes a gente não vai fazer de imediato, né? Mas já fica ali dentro para algum momento certo você poder fazer. Então, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e agora vamos falar um pouco de negócios.
porque a gente também faz negócios, tanto vindo ideias de fora, como nós trazemos as ideias e começamos a pensar em fazer business, negócios. Então eu vou perguntar para a Dani, e aí depois o pessoal vai entrar e vai falar. Dani, por exemplo, o que você acha relacionado ao Mastermind? Sim. A questão de estar sempre aberta a fazer novos negócios e querer fazer um negócio aqui dentro. Isso é muito bom, porque todo mundo aqui, a gente quer fazer negócio, e muito além de só fazer negócios, né? A nossa mente, a gente é um grupo de pessoas com mentes inquietas, né? Então, nós somos criativos, a gente tem, todo mundo aqui tem um certo nível de ambição, a gente quer crescer, nós somos visionários, né? Então a gente está o tempo todo falando de negócios. Isso é muito bom quando você está rodeado de pessoas que falam a mesma linguagem que você. Porque às vezes eu vou falar assim, uma coisa que às vezes eu me sentia tão sozinha, eu querer falar de negócio com a pessoa, e a pessoa, poxa, você só fala disso, você não tem outra coisa pra falar, não? Porque eu falo assim, nossa, eu tive a ideia tal, nossa, olha só o que eu fiz, olha isso, e se eu fazer isso e isso, aquilo? E às vezes você tá no grupo errado, a pessoa te corta, fala assim, nossa, você só fala disso, que coisa chata. Eu já escutei isso tanto, gente. Você só fala de cabelo, você só fala de negócio. Você só fala... Exatamente. Isso dói, porque você fala assim, poxa, e te desmotiva. E aqui não. Se eu trago uma ideia, o outro já trouxe outra ideia, o outro já falou assim, mas e se a gente fazer assim? E aquilo ali só vai escalando, né? Só vai escalando. E você sai daqui com a cabeça borbulhando. E tem também a indicação de, por exemplo, aqui não tem nenhum advogado especializado em imigração, mas a gente tem no nosso network de contatos vários advogados que podem ajudar com imigração, cobertura de empresa, Exatamente. Contabilidade, enfim. Se o skill não está aqui dentro, a gente tem um parceiro do Mastermind que vai conseguir ajudar esse negócio a acontecer. E isso que é legal, que não fica só nos negócios, só no brainstorm, não. A gente vem com soluções também. Então a gente também fala, olha, tem o contato X, tem essa ideia. Então, porque não é só aquele brainstorm que as ideias ficam fervendo e você sai daqui e depois morre. Então tem a gente consegue sair também com ideias tangíveis, com contatos tangíveis. Então a gente tem essa troca tangível também, que é muito legal, Outro ponto interessante que acontece aqui dentro, a gente tem um formulário que tem que ser preenchido todo mês, passando ali os teus desafios que aconteceram naquele mês, se você conseguir resolver os desafios do mês passado, né, quais foram as vitórias desse mês. E aí quando a gente traz isso aqui, várias vezes, além da troca de informação e de ideias, a gente pode escutar às vezes de um membro nosso aqui e perguntar aí, como é que foi aquela situação, conseguiu resolver, como é que está seguindo. Então isso é pra gente que é empreendedor, pessoas que querem fazer negócio, é muito importante, como já a Dani destacou, o Gleiton falou, a gente quer falar de negócio e a pessoa já não aguenta mais ouvir de negócio. E aqui todos querem falar de negócio, não é isso, Márcio? Todos querem falar de negócio, né? E eu acho que o principal também, né, que falo, o principal também é falar de negócio com quem vive negócio, entendeu? Exatamente. Para mim é muito importante, entendeu? Mas eu estava fazendo uma reflexão assim, olhando algumas anotações aqui, provavelmente algumas pessoas estão curiosas em saber como é que surgiu isso. Por que tem uma pessoa, eu sou lá da Bélgica, né, Holanda, mas como que surgiu isso, né? Eu acho que tem muita gente que está interessada em conhecer também essa realidade, essa ideia, né? A ideia do Mastermind? Ela, na verdade, ela surgiu numa conversa que tivemos por telefone, que por acaso ele falou da Dani, que também já tinha tido uma conversa parecida nesse momento. Aí entra as energias, e aí entra, que foi essa conexão. Acho que a ideia do Mastermind foi bem espontânea, bem de uma forma assim carinhosa, porque conversar de negócio, quando eu comecei a conversar de negócio com o Arthur, me inspirei em você sabe disso, saber das suas empresas no Rio de Janeiro, e você vir para cá, aquilo já me falou, uau, e ainda mais na parte da luta. E aí, então me inspirou. E quando a gente começou a conversar isso, ele, Gleiton, tudo que não, mas olha, tem uma menina ainda e eu não sabia, e sentamos para conversar. Quando a gente sentou para conversar, nós já tínhamos realizado o primeiro encontro, não foi? Foi. Mas foi algo bem interessante, que eu tinha tanta vontade de estar como eu estou agora, assim, aqui agora,
que a gente reuniu algumas pessoas que muitas delas não eram empresários, eram simplesmente pessoas para ouvir as outras, né? E de fato ouvimos uma pessoa com um gabarito, um nível muito alto, né? Nós começamos com a vice-presidente da Nike. Foi. Dando uma conversa assim tranquila com a gente. Uma pessoa com uma história incrível, muito humana e uma mulher também fantástica. E começou a me inspirar mais ainda. A partir daquele momento que foi feito esse piloto de uma forma bem simples, mas conseguimos colocar o quê? Umas 50 pessoas ali. Foi. Encheu a casa ali. Encheu vários sem empreendedores. Ou seja, ali já estava ali um ponto de entender quantas pessoas gostam e querem estar com pessoas e ter a mesma conversa. E aí logo sentamos com a Dani para alinhar coisas, né? Foi. A Dani apareceu, mas ela já tinha falado que você havia conversado com ele alguma coisa assim, e as coisas foram acontecendo. Mas depois disso ainda levou um tempo para que a gente criasse mais uma estrutura, e foi ficando cada vez mais prazeroso essa conversa de falar de negócio. Ou seja, se eu tenho que falar de meu negócio com uma pessoa que não quer me ouvir, eu vou falar com quem quer ouvir. Exatamente. Então isso foi bom. Então às vezes em meio a uma luta ali, a gente para ali, conversa com o Arthur. Eu gosto muito de conversar com ele. Hoje eu estou tendo liberdade de mandar uns WhatsApp pro Felipe. Olha, essa máquina aqui, o que você acha? Essas coisas legais. Dani, olha, o que você pensa disso? Eu gosto disso, como eu perguntei para você. Então isso para mim é muito bom, porque as pessoas com quem vão me embora, existe um outro fator também sobre essa questão de conexão, que eu aprendi para mim entender que eu tive que fazer essa passagem, esse nível. Eu tive a busca de mentorias, de ajuda de pessoas que estão em outra escala, e elas me ensinam. E eu posso claramente dizer que isso a minha vida hoje é reflexo dessa busca de pessoas que deram essa mentoria, me ajudaram a escalar alguns momentos da minha vida, que naquele momento às vezes eu nem acreditava, e de repente as coisas vão acontecendo. Isso fez toda a diferença para mim. Pode pegar um gancho teu aqui, depois eu vou passar para o Márcio falar como é que ele veio para o grupo, né? Mas foi falado aqui como é que as pessoas procuram, né, para se conectar. Eu vou falar como é que foi. Quando eu cheguei aqui na Holanda, eu queria saber quem é que tinha sucesso brasileiro aqui. E o primeiro nome que veio foi você, Gleiton. É uma pessoa que veio lá de trás, construiu uma história linda aqui, né, uma história vencedora. E aí eu fui no teu salão. Eu lembro. Fui no teu salão, fui eu com a Michele. Não lembro se eu levei um filho, mas enfim, conversamos e tal. Eu já senti ali uma conexão muito boa. Tempos depois você acabou indo na academia, começou a virar aluno, e aí virou essa amizade que a gente tem. Então, amizade e admiração, né? Porque sempre a gente que é empreendedor, a gente admira os nossos empreendedores ao lado, porque a gente sabe a dor que uma pessoa dessa passou para chegar onde ela está, a guerra, né? Então, muitas vezes as pessoas olham e veem a pessoa está bem financeiramente, cresceu, mas não sabe o quanto que essa pessoa passou. Então, a gente dá valor a esse tipo de vitória, por exemplo, do Gleiton, né? Então, só para falar como é que aconteceu essa conexão, aí eu passo para o Márcio. Mas Dani, você quer falar alguma coisa? Eu posso passar para o Márcio? Vou pra Não, você. pode passar, depois eu Márcio, pego fala a bola. como é que tu veio entrar no Mastermind. Eu vim para a Europa a convite de uma empresa, de uma multinacional. Atuei nessa empresa por quase 3 anos, 2 anos e 8 meses. Na parte comercial, parte de vendas, né? Uma empresa de Bruxelas. Atuei, fiquei nessa empresa por 2 anos e 6 meses. Essa empresa me conheceu no Brasil dando treinamento, consultoria e mentoria. Então, ainda no Brasil, eu dei treinamento para essa empresa, não para essa empresa, para a operação de back-office dela, que era no Brasil. E aí eu atendi essa empresa remotamente dando consultoria. E eles me convidaram, eu vim, passei 2 anos e 8 meses nessa empresa. E aí, mas nesse período, cheguei, o topo, diretor comercial, etc e tal. E aí eu quero sair, quero voltar a fazer o que eu fazia. Treinamento, mentoria, etc e tal, desenvolver negócios, entendeu? E aí, nesse período, né, período da pandemia, por exemplo, foi exatamente da pandemia. Eu falei, é o momento de que as cartas vão ser trocadas, então, quem sabe? E aí, nesse momento, eu tinha uma secretária, tem um secretário, que eu pedi para ela levantar os influencers dos países ali ao redor, da Bélgica, influencers brasileiros, né? Que eu queria fazer algum tipo de conexão. E aí eu pensei numa maneira de me conectar com essas pessoas. Na época eu criei até um podcast chamado Bota Pra F nos Negócios. Porque era uma justificativa que eu tinha para entrevistar a pessoa, mas na verdade eu queria conhecer ela e me conectar com ela. E a justificativa era o podcast. Entendeu? Então eu saí mandando direct pra, sei lá, eu mandei direct para umas
150 pessoas. Acho que umas 10 me responderam. Dessas 10, eu consegui agendar alguma coisa com umas 3 fora da Bélgica. E uma dessas pessoas era a Gabi Lodewski, né? Que eu ia entrevistar ela. Olha que interessante. A Gabi, faltando uma semana, disse que não poderia e me indicou uma outra pessoa, que eu não vou falar o nome aqui. Eu contactei essa pessoa aqui da Holanda. Então eu vinha pra cá, contactei essa pessoa não poderia. E aí, um dia antes, olha como é que é a vida. Um dia antes eu falei, Gabi, a pessoa me deu o bolo lá. Aí, por contato, a Gabi, não, eu vou falar com uma pessoa aqui, eu acho que ele te recebe e você grava com ele. Foi o Gleito. Aí no outro dia eu fui lá no salão do Gleito com a minha GoProzinha, minha esposa, eu tava passeando, eu falei, vou aproveitar, vou passear e vou lá fazer. Mas na verdade eu queria me conectar com as pessoas, porque eu não conhecia ninguém, eu tava há quase 3 anos dentro de uma empresa, e quem trabalhou, ou quem trabalha em multinacional sabe, você morre ali, é como se você visse um mundo completamente à parte, eu precisava me conectar. E foi aí que eu gravei com o Gleito, me conectei, e aí a gente começou a trocar algumas informações, tal, ô Gleito, você precisa de ajuda em alguma coisa, etc, etc, etc. 2 anos depois, eu tô com um treinamento, quero abrir uma turma aqui, conectei com o Gleito, cara, sou suspeito pra falar, porque o cara abriu as portas, não, vem aqui, faz aqui, tá. E aí depois ele me convidou pro Mastermind, então assim, foi estratégico nesse aspecto. Pra você ver que tudo são conexões, né? É uma pessoa que te conecta com ali, que te conecta cá, e assim vai. E o meu depoimento é praticamente a mesma coisa. Eu já conheci o conceito Mastermind, eu né, quando eu comecei a minha empresa, todos os vídeos que eu assistia no YouTube, o pessoal falava, procura um grupo de networking, procura um grupo de não sei o quê. E eu procurava e não achava. Aí com muito custo eu achei um, que era um grupo muito antigo, uns 10 anos atrás. Esse grupo não existe mais. Mas eu fiz amizade com pessoas ali que eu tenho contato até hoje. E foram pessoas que abriram muitas portas para mim. Então depois que a gente foi conversando, né, esse grupo não tem, mas aí eu fui conversando com o Arthur e eu falei assim, gente, eu sinto falta disso, um grupo de brasileiros. Porque eu vivenciei isso numa outra cultura, mas eu queria vivenciar isso também na gente, porque a gente que é brasileiro, a gente tem um diferencial. Não é puxando o saco, não, a gente tem uma criatividade, um diferencial, uma coisa que às vezes você não encontra em outras culturas. Faz muito com pouco. Faz muito com pouco, exatamente. A gente vem num país que a gente tem que se virar, entendeu? Então isso foi uma diferença muito grande, eu senti falta disso. E conversando com o Arthur, conversando com o Gleiton e tudo mais, e eles falaram, né, a gente quer fazer isso. Eu falei assim, gente, isso nada mais é que um grupo de mastermind, vamos formalizar isso. E aquilo ali foi tomando forma, né? E a forma que nos levou até aqui hoje, quantos anos depois? Vários anos depois. Se der para colocar na edição a foto desse primeiro encontro, seria legal. O primeiro encontro, que foi no meio da pandemia. A gente estava até tinha que ter 1,5 metro de distância, tinha uma cadeira assim, ó. Sim, foi a nossa primeira reunião Mastermind na academia do Arthur. Foi. E foi assim, foi uma reunião que já abriu muito a mente de todo mundo e já ajudou muito. Eu estou muito feliz que a gente está aqui hoje, desde aquela foto até essa mesa aqui de hoje. É verdade. O Felipe ele já falou que ele entrou aqui, né, Felipe? Então, queria que você agora falasse para quem está em casa o porquê. Você já falamos tudo aqui, o porquê. Por que você convidaria essa pessoa a participar do nosso grupo? Eu vou fazer até melhor do que isso. Eu vou contar para o povo dos eventos presenciais que eu acredito que é a melhor forma de você conhecer o grupo, ver se tem essa conexão pessoal mesmo com cada um que está aqui presente. Os eventos acontecem em várias ocasiões durante o ano. No site do Mastermind você encontra formulários para preencher com seus dados para aquele evento específico que te interessa. Também conhecer toda a agenda de eventos que estão para acontecer. E é presencialmente que você vai sentir o que é que o grupo pode oferecer para você, muito além de um networking, muito além de uma troca de experiências. Ele é um ponto de segurança, onde você pode ter certeza que você vai
procurar um apoio, vai receber esse apoio e vai ser aquele apoio qualificado, não vai ser uma coisa que às vezes fica até incerta de se aquele conselho que você está ouvindo é válido ou não. Exato. Muito bom. Vamos falar agora do nosso passeio que vai acontecer, o Mastermind on Cruise. Sim. Então eu queria perguntar, Cleiton, e aí, o que você está esperando esse passeio nos canais de Amsterdã? Bom, o que eu espero? Eu espero termos, bom, de fato, o que vai acontecer? Vamos estar ao lado de boas companhias, um bom papo. Vamos estar conversando com pessoas que queiram e gostam ou já estão nos seus negócios, ou certo? E você tem a liberdade de falar o tempo inteiro daquilo que você gosta, que é os seus negócios. Sim. Entendeu? Sim. Sem ser mal interpretado, sem ser o chato. Exatamente, sem ser o que só fala de negócio o tempo Fala de todo. negócio o tempo todo, que só sabe ver a oportunidade. Exatamente. Né? Só sabe ver coisas. Então, eu sei que nós vamos sentir isso, eu sei que vai ser um bom passeio, a gente vai sentir uma sinergia muito bacana ali e, por que não, encontrar parceiros que possam estar entrando também novamente nesse Mastermind com a gente, que eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. Exatamente. E se você que está aí ouvindo, acompanhando o nosso vídeo no YouTube, no Spotify, e o evento já passou, tem mais eventos por aí. Exatamente. Então esses eventos eles são recorrentes, Sim. né? A gente tem alguns formatos de eventos diferentes. Então segue o convite para entrar no site e ver qual que é o evento da vez para você estar se inscrevendo. Provavelmente o site do Mastermind deve estar na descrição desse vídeo, então assim, clica no site, conheça toda a nossa entrega, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, estamos chegando no final, mas antes de finalizar o nosso podcast, eu vou pedir para que cada um deixe a sua mensagem final. Márcio, você é o primeiro. Porra, vamos lá. Mensagem final. Talvez um conselho até mesmo para o ouvinte, como se conectar, por onde começar. Acho que começa fazendo aquele teste, né? Para saber se você está precisando das colunas. Mas o principal é, de fato, visitar alguns grupos, né? Se conectar com alguns grupos. Esse conselho que o Felipe deu é muito bom. Por exemplo, vem no Mastermind on Cruise, se conecta, conversa, entendeu? Ah, não gostei. Vai para outro grupo, tá tudo bem, entendeu? Então, o importante é não ficar sozinho. Eu acredito piamente, sabe, que nessa selva que é empreender, você estar sozinho no meio da selva é complicado. Então, olhando essa analogia, você está acompanhado, as pessoas vão te ajudar, na medida do possível, a você ali organizar-se para poder suportar essa guerra, essa selva. Então, o meu conselho é não fica sozinho, tá? Dá um jeito de encontrar pessoas, tá? Ah, Márcio, mas ao meu redor não tem pessoas. Eu também pensei assim por alguns momentos, mas não para de se conectar, vai num grupo, vai em outro, até você encontrar as pessoas que vão conectar, que vão dar a boa sinergia. Boa, Cleiton. Bom, eu acho que primeiramente é não sentir vergonha, sabe? Exato. Ir pra frente. Se você tem um sonho de empreender, ou se você já é um empreendedor e quer fazer essa busca, não tem vergonha, vai buscar, vai criar suas próprias frases, depois você descobre que você pode melhorar elas. Exato. É isso. Boa, Felipe. É muito bom participar de um grupo onde você pode conversar, mas quero dizer também que empreendedores estão abrangidos também aqueles, de repente, executivos de uma empresa multinacional, também. Os expatriados que estão em constante mudança e procuram também falar de negócios, talvez não seus próprios negócios, mas eles são o motor que geram os negócios para grandes empresas. Sim. Eles também são seus próprios empreendedores, que são muito bem-vindos a esse tipo de conversa. Então, convidamos vocês também a participar dos nossos eventos. Com certeza. Legal. Dani. Bom, o meu conselho, a primeira coisa faz uma reflexão aí interna e analisa quem são essas 5 pessoas com quem você mais anda, né? Analisa seu objetivo e vê se as coisas encaixam. E aí, né, eu posso falar de mim mesma, alguns anos atrás, não estava encaixando. Então, a partir daí, você já sabe o que você tem que fazer. E o mundo é gerado por pessoas. Negócios são gerados através de pessoas. Então, para tudo que a gente faz, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de conexões.
E como o Márcio disse, né, procura um grupo, né, no nosso grupo a gente tem os eventos, então venha num dos nossos eventos, conheça a gente, vê se faz sentido para você, aplica, né, a gente tem uma reunião, a gente vai fazer uma reunião com você também para ver se tem essa sinergia, e também o que o Gleiton disse, não tenha vergonha, entendeu? Não precisa ser tímido, porque a gente conhece que tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são extrovertidas. Então, assim, se você acha, ai, talvez eu não tô no nível ainda, ai, talvez eu sinto, ai, que, sabe, a gente tem essa insegurança, que é a síndrome do impostor. Sim. Então, assim, põe essa síndrome do impostor pro lado e manda uma mensagem pra gente, né? Aplica lá no site, manda uma mensagem por DM ou pelo WhatsApp também. A gente tem o nosso número do WhatsApp agora também, que vai estar no nosso link da bio. Entre em contato e pergunta. E quem sabe aí você não vai estar sentado aqui na mesa com a gente no próximo podcast, no próximo Inner Circle e também nas palestras aí dos próximos eventos. É isso aí, estamos chegando no final. O brasileiro mora na Europa, vem para o Mastermind Conexão Crescimento. Brasileiro mora no Brasil, se conecta com a gente faz negócios. Quer dizer, estamos abertos a trazer a tua intenção de crescimento ou até mesmo de fazer negócios aqui. Então, estamos finalizando aqui esse episódio, o segundo episódio do Mastermind Podcast, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até mais!